Que linda é minha terra vestida de verde, a gente se perde bombeando horizontes, água das fontes, murmúrios suaves e o canto das aves além pelos montes. Hoje, 4 de junho de 2021, o CTG Tropeiro Lagoense comemora seus 60 anos de fundação. Essa é uma data que muito deveria ser comemorada com, quem sabe, um grande baile, uma grande janta, uma grande festa. Todavia, no ano de 2020 fomos pialados pelo coronavírus, o que nos impossibilita de realizar um evento à altura da data marcante. Nesse sentido, a atual patronagem do CTG Tropeiro Lagoense buscou alternativa não só para a manutenção da entidade, como também para marcar, para comemorar essa data importante. Entendemos que um resgate da história desses 60 anos seria de muita valia para marcar a comemoração dessa data. Então, iremos fazer um resgate desde a sua fundação, dos rodeios, da chama crioula, do seu pioneirismo na realização do Baile da Prenda Jovem, nesse mesmo salão que hoje estamos. Mais recentemente, a Mostra da Comida Campeira, um evento que veio para ficar, um evento que veio preencher uma lacuna nesse segmento. Então, a partir de agora, você irá acompanhar conosco este documentário, essa singela homenagem que estamos realizando em homenagem aos 60 anos do CTG Tropeiro Lagoense. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite que a patronagem do CTG Tropeiro Lagoense nos faz, que mais do que um convite, uma convocação, para que nós pudéssemos dar esse depoimento aqui, nessa data tão importante para o CTG Tropeiro Lagoense, quando completa 60 anos de existência, de muita dedicação e serviço prestado à cultura gaúcha e à tradição rio-grandense. Eu dizer o que representa para mim é muita orgulho, muita emoção, porque o meu pai já foi patrão do CTG, ele foi fundador do CTG, foi patrão também por 2 vezes, foi várias vezes patrão da Invernada Campeira. Meu pai foi coordenador de 3 rodeios dos maiores que aconteceram no André da Rocha. Então nós temos uma história de família participando do nosso CTG. E essa razão nos traz na memória um fato, que na fundação do CTG, foi 4 de junho de 1961, eu tinha 5 anos. E eu morava com a minha avó, porque eu tive um problema de saúde e ela me criou até essa idade. E ela me trouxe nesse churrasco, que houve um churrasco na fundação, e me botou em cima de uma mesa e ela me ensinou um verso. E foi a primeira vez que eu disse, ou me pronunciei, eu falei um verso de uma poesia em público, em cima da mesa que o pessoal churrasqueou. Isso me traz na memória até hoje como se fosse aquele dia, eu nunca mais esqueci. E é fato que o CTG está na alma da gente, né? Bom, minha gente, para início de conversa, como diz o gaúcho, eu gostaria de manifestar a minha eterna honra por estar participando desse momento. Eu acho que o destino nos conduziu para esse momento porque, em função dessa pandemia, a patronagem atual do nosso querido amigo Olavo
foi prorrogada e, consequentemente, também a nossa atividade como coordenador cultural se estendeu para prestar essa homenagem tão importante neste documentário de 60 anos do CTG Tropeiro Lagoense. Bom, sobre a importância do CTG Tropeiro Lagoense para mim, eu desde cedo fui criado dentro do CTG. Sempre fui influenciado muito pelo meu pai, pelo meu avô. Desde cedo eu os acompanhei a torneios, rodeios da região aí. Então desde cedo eu tive esse envolvimento, fui criado no meio tradicionalista. Acredito ainda hoje em que pese as várias transformações que a nossa sociedade vem passando, e não seria diferente com o meio tradicionalista. Eu entendo que ainda é um lugar saudável para a criação dos filhos, das nossas crianças. Então, eu, criado dentro do CTG, eu comecei a ter um envolvimento com o tropeiro lagoense, por assim dizer, que me remonta à minha infância. Então, participando desde 2012, fui capataz do então patrão, na época, patrão Felipe Jacques. Fui capataz dele por 2 anos. Quis o destino que eu viesse em 2018 a assumir a patronagem do CTG Tropeiro Lagoense. Foi uma grande honra, e está sendo uma grande honra. Minha gestão era para ter terminado ano passado, mas em virtude da pandemia, da impossibilidade de realização de novas eleições, de reunir o nosso quadro social, nós tivemos que adiar, e mais uma vez o destino então me colocou à frente da comemoração dos 60 anos do CTG Tropeiro Lagoense, dessa data marcante. Tenho grande honra, sim, de subir na nossa sede e ver a nossa galeria de ex-patrões e estar junto àqueles grandes homens que trouxeram o CTG Tropeiro Lagoense até aqui e que foram homens de extrema importância para o nosso município, para a nossa cultura e para o CTG Tropeiro Lagoense. Sem dúvida é um privilégio estar à frente dessa entidade que hoje comemora seus 60 anos de história. Eu acredito, e não tenho dúvida disso, que a própria criação e a existência desse município deve muito para o CTG. Como o Tropeiro Lagoense é a única entidade, e aí nós estávamos distante da sede do município, nós sempre fomos muito bairrista. A gente, quando saía representar o CTG, por várias vezes ia lá na comissão reclamar porque botaram nós como Lagoa Vermelha e nós era André da Rocha. E a gente fazia questão de frisar isso para divulgar o nosso, então, distrito. E o CTG, na formação da comissão para emancipar André da Rocha, no qual eu tive a honra de fazer parte como vice-presidente, foi decisivo, porque nessa comissão estava ali o grupo que fazia os rodeios, os mesmos homens que faziam esses eventos tradicionalistas. Nós trouxemos grandes eventos aqui, convenção tradicionalista para André da Rocha. Isso é um fato único no MTG, porque era distrito ainda. Então esse grupo de gaúchos, de coragem, tiveram essa ideia aí e nós criamos um município nascido da raiz do CTG. CTG Tropeiro Lagoense, já com seus 60 anos na história da nossa região, né? André da Rocha ainda distrito de Lagoa Vermelha, né? Já nos momentos aí sendo pioneiro, né? Em alguns eventos, né? Com pessoas que cultivam muito a tradição de André da Rocha já na história. E sempre se diz, né, que para uma empresa sólida, passar de uma geração para outra é uma dificuldade. Quando tu chega nos 50 anos, geralmente tu troca uma geração, né, nessas empresas particulares. E
nessas entidades não deixa de ser diferente. Então o CTG conseguiu superar seus 50 anos, né? Vem para os 60 anos agora, cada vez mais forte, cada vez mais junto com a sociedade, fazendo a sua parte, que é auxiliando, né, na divulgação do tradicionalismo, da cultura, né? De hoje, graças a Deus, o momento nos ajuda muito, né? Que tu pode unir o útil ao agradável, né? Que é do lombo do cavalo, cultivando a sua tradição também, render lucros nas suas fazendas, né? nas suas atividades do dia a dia. Então, que hoje a carne tá muito valorizada, né? O nosso gado, que passamos um período, né, no início lá que era muito difícil, não tinha muito preço. E graças à economia, hoje a proteína animal ganhou valores, então, através disso, nosso CTG, ajudando com as pessoas que cultivam ainda a tradição, que lidam com o gado, que tem isso por esporte no final de semana, né, consegue fazer as duas partes unindo o útil ao agradável. Então a importância, que é o tema que eu gostaria de abordar, sociocultural, do CTG Tropeiro Lagoense para a comunidade de André da Rocha, é imensa. Lembrando uma frase de um trabalho do saudoso Barbosa Lessa: o sentido e o valor do tradicionalismo. Então o jovem que cresce no meio da tradição gaúcha, ele tem um diferencial no seu caráter, porque ele participa nos eventos da comunidade, juntamente com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com seu padrinho que irá assisti-lo. Isso faz com que essa convivência seja muito salutar para a sua formação como jovem e como ser humano. E o CTG Tropeiro Lagoense proporcionou isso. Mas o CTG contribuiu muito na formação, né, do caráter das pessoas da nossa região, porque se valoriza muito, né, o respeito à educação, a valorização da família, né, a participação de toda a família na entidade, seja ela na parte artística, na parte das competições de laço, no laço guri, o CTG Tropeiro Lagoense, né, com o baile da prenda jovem, também pioneiro na região, para o município de André da Rocha, para a prefeitura. É uma parceria que vem dando certo a longo prazo, já desde o início da emancipação de André até então, né, sempre nas festividades da Semana Farroupilha, praticamente fazendo a nossa Semana Farroupilha, o CTG Tropeiro Lagoense, as nossas piquetes filiados ao CTG, juntamente com os patrões de piquetes, o patrão do CTG, faz um trabalho assim que dá para se dizer que é o que segura e que ajuda nós a cada vez mais respeitar, valorizar a tradição do Rio Grande do Sul. Então, para vocês verem como essa entidade tem uma ligação, tem um elo de união na comunidade de André da Rocha, que faz com que tudo que nós realizemos seja sempre pensando no bem do todo, no bem da comunidade. Então, eu agradeço muito ao CTG Tropeiro Lagoense por, através, né, dos seus patrões, né, diversos que já passaram, dos seus piquetes, que nos ajude a cada vez mais a divulgar e assegurar que os nossos jovens continuem fazendo parte dessa entidade tão importante e tão respeitada em toda a nossa região. Surgiu esse movimento de laço como diversão no município da Esmeralda. Por isso que até o CTG dele lá se chama Pioneiros do Laço, né? Num grupo de amigos que trocavam serviço nas fazendas, isso era tradicional, né? E aí vem as conversas dos desafios, laço melhor, pialo, porque era tudo a pialo, era tudo na base do laço, né? E aí resolveram, aí o tal de Zeca Neto e o Fredo dos Santos, tem mais um terceiro que eu não lembro o nome, diziam, não, mas então vamos fazer um dia, vamos marcar um dia só para nós brincar então, né? E aí começou o negócio de laço piquete, né? E nesse, como uma febre, veio criando muitos capões, lagoa, Capão Bonito, eram os teles lá no Capão Bonito, né? No Laranjal, lá o Virófalo, com o rodeio do Rincão, e faltava André da Rocha. Aí eu era um guri novo ali, né?
18 anos, 17, o seu Carlos Vieira, o Cláudio Vieira e o Salustiano resolveram formar um piquete de laço e me convidaram para participar. Então tinha um treino lá, não sei se de quantos e quantos dias, cada 15 dias, cada 30 dias, treino, né? E nesse treino, de repente, era treino com churrasco à noite, né? E numa dessas, que é aí que surgiu a ideia do CTG, convidaram o pai para participar, né? Era meu pai, né? Um churrasco ali no seu Salustiano. E para participar olhou o treino e tal, depois do churrasco. E aí já toma uns tragos, faz uns discursos. Mas daí eu tinha ido em casa, deixei aqui o animal aqui no seu lino. E vim com o pai, né? E na viagem, o pai, ele me disse, olha, eu quero te dizer que eu vou propor lá, criar o CTG. Eu tinha uma motivação. E eu ia para o André da Rocha, eu tinha o hábito do André da Rocha, desde que comecei a estudar fora, de dar um jeito de convidar todo mundo para tocar gaita lá e fazer uma domingueira, não tinha outra coisa. Como eu fazia na escola lá, eu fazia lá no André da Rocha. Então eram as domingueiras, era chamado de domingueira, não tinha reunião dançante, era domingueira. E daí eu convidava a vizinhança ali onde tinha as moças para vir dançar e os rapazes. E eu fazia isso já há algum tempo em André. Daí quando eu casei, que eu já estava mais ligado nisso aí, tinha aquela motivação de ter sido lá do CTG da escola, surgiu a ideia de nós fundar lá. Mas antes deste coisa aí, com as convites, eu já tinha o sentido de que nós pudéssemos fundar alguma coisa, mas não tão rápido como aconteceu. Então que eu comecei a fazer reunião nas algumas casas de amigos, fui nas casas, alguma janta, alguma coisa, e aquilo, e se tinha alguém que tocava, nós fazíamos às vezes uma dança, ia ali no hotel e quando fazia uma dança. Aí veio a conversa de fundar. O tio Baldo e o Garibaldi se unem, o tio Baldo era muito incentivador, vivia sempre trajado a gaúcho, né? E o Garibaldi foram lá em casa me buscar para fazer a tela de reunião. Fizemos a tela de reunião, lá no Miguel. Então, fizemos ali que vários dos pessoal da vila e alguns das fazendas ali estavam lá na coisa. Eu sei que não era gente tanto, que não se tinha tanta gente acostumada a essas coisas sociais desse sentido, que estavam lá, mas fizemos um círculo todo ao redor daquela parte do salão que eu te disse que era adjacente à bodega do hotel do Miguel, ali na parte nova, né? Dá para ilustrar, né? Os motivos que ele dizia, festivamente, alegre, mas dizia lá na casa do primo, tudo com primo, porque não sai, não tem, nem estrada não tinha direito aí, né? Distância enorme, então os casamentos dão entre primo, entre parentes, vai tudo ali, né? Então nós temos que fazer a sociedade para o pessoal aprender a dançar e vir gente de fora e saírem, que vão conhecendo outras pessoas. Então essa era a ideia do meu pai, o Garibaldino, né? De criar a sociedade, o clube social chamado CTG, né? E aí ele veio e propôs na reunião, a reunião festiva ali, né? Todo mundo aceitou, mas num entusiasmo precisava ver, né? E aí então, como todo mundo aceitou, vamos criar então a comissão da organização do CTG, né? E aí que eu disse que o pai propôs, nessa ele não me contou, só soube na hora, que o Manuel Fonseca fosse o presidente da comissão. Aí o Manuel retribuiu a gentileza e disse, não, você que teve a ideia, eu me lembro bem disso. Você que toque a comissão aí, vamos organizar, você que comanda. Aí não teve outro jeito de aceitar, né? E assim fizeram, né? Formaram comissão e tal, né? E no dia para eleger a diretoria, naturalmente o patrão era o primeiro, ele veio e tacou-lhe o Manuel Fonseca. O doutor é daqui, casado com moça daqui, né?
e levantou e disse que o Manuel então seria o primeiro patrão. O Manuel levantou e disse, não. Quem propôs a criação, teve a ideia, foi você, então é você. E aí solicitou, por aclamação, todo mundo aceitou, né? Depois foi só acertar os outros pontos, né? Assim. E lá, vamos fundar qual é o nome e tal, até Tropeiro Lagoense, surgiu o nome, foi Dois Tapas, Tropeiro Lagoense, e daí nós temos que descobrir o lema, né? E daí então foi dada a palavra, diz, então vamos começar. Álvaro, dá a sugestão aí do nome. Digo, olha, me surgiu agora, mas se valer, qual é? Daí eu pensei um pouco, eu quis acolherar as palavras, né? Diz, revivendo o passado pela grandeza do Paco. Mas rapaz do céu, eu disse assim, houve entusiasmo. Bateram palma. E tá, não, mas nem precisa. Esse aí tá ótimo. Tá, então aprovado o nome, Tropeiro Lagoense, o lema, fundamos então o CTG, vamos fundar, mas é excelente e tudo. Tá. Eu acredito que depois o seu Joaquim Borba, o patrão, o Tibaldo, o Miguel, regularizaram, mas essas coisas não chegou nem a ter solenidade, compreende? Porque como eu era conhecido da coisa, daí formamos, daí já começamos, tomei a liberdade, reuni os grupos para dançar e tal, e comecei a cantar e dançar e tudo, não tinha música. Daí o Tiberê e o Itibereçá aprenderam as músicas, um tocava gaita e outro tocava violão, né? Parece que era assim, ou era, não sei se era duas gaitas. Mas pegavam na hora, cantando lá, gaiteiro bom pegava. Eu, como li a música naquele tempo, como eu te mostrei uns livros ali até de música, então, aí as músicas que para dança folclórica, né, mais ou menos eu conhecia porque tinha um livro de músicas folclóricas escrito pelo Paixão Corte, não sei o que lá. Afinal, isso aí eu não me lembro, essa eu não tenho, não é? Os Bertucci foi depois, né? Então eu, daí em casa, lá na fazenda mesmo, peguei aquelas músicas ali, músicazinhas simples, o Pezinho, não sei o que lá e tal, nem me lembro, né? E o Álvaro, no início, cantava, e aí eu fui tirando na gaita de ouvido daí, e também um pouco por música, né? E aí eu queria tanto dançar, barbaridade. Mas não tinha gaiteiro, não arrumaram um gaiteiro de jeito nenhum. Aí vai comigo mesmo, né? Os ensaios, grande parte foi lá no salão paroquial. Porque tinha barulho, tinha que bater por compasso das danças no assoalho de madeira ali. E lá no hotel, para não atrapalhar o movimento do hotel, então se fazia mais quando era uma solenidade. E às vezes, se era um dia de semana que não tinha muito movimento, se fazia os ensaios ali, né? Então tem essas coisas boas, ajudava. Aí a intenção de criar o CTG, para a gente se desenvolver, aprender a dançar, né? Música, aprender a se educar um pouco mais, apesar que comigo não adiantou muito, mas, né? Então tudo envolve tradição, vem a educação um pouco mais, o respeito, a gente aprende a respeitar as pessoas. Parece que não é que isso foi um bando de bicho, né? Mas o pessoal no campo mesmo, né? Sozinho, coisa assim. Foi muito bom para André da Rocha a criação da CTG. Na década de 70, participei da invernada artística do CTG Tropeiro Lagoense, juntamente com um outro meu irmão, Antônio, e com o pai do nosso patrão, Gilberto Fonseca, patrão Olavo Fonseca. E posteriormente o Olavo, nosso atual patrão, participa também da nossa invernada e hoje é patrão do CTG Tropeiro Lagoense. O churrasco já está pronto, traga a faca e a farinha. Sexto rodeio interestadual de André da Rocha, João Pantaleão Gonçalves Leite. Gauchada do meu pago, indiada que não se afrouxa. Convido para o rodeio que ora se desabrocha, 18, 19 e 20 de fevereiro, nos campos de André da Rocha. Convido todos os gaúchos deste meu chão rio-grandense, também Santa Catarina e o povo paranaense,
para assistir o rodeio do tropeiro lagoense. Vai ter concurso de laço, o braço cortando o vento, pialo de sobrelombo buscando aspas nos tentos, e ginetes dando ao povo o maior divertimento. Chimarrão tem à vontade, churrasco gordo a valer, canha pura de alambique, essência que dá prazer. Quem não bebe quer provar, provando só quer beber. Vai ter chula, vai ter trova e danças do meu rincão, gaita piano, gaita ponto no calor do coração e a poesia nativa que brota do coração. Vai ter missa crioula na canção do pastoreio, um toco de vela acesa num moirão rústico e feio, pedindo a Deus lá no alto, que alto seja o rodeio. André da Rocha, senhores, o Rio Grande muito venera. Tem tantas prendas bonitas que nem flor na primavera. Visitem casa por casa que não há rancho tapera. Venha depressa, gaúcho, que André da Rocha te espera. O CTG Tropeiro Lagoense, na sua linda história, tem características que eu poderia destacar, duas principais, do seu pioneirismo e o seu protagonismo. O CTG Tropeiro Lagoense foi pioneiro em muitos grandes eventos na região e até no estado. Queria destacar ainda como um feito marcante da história do CTG Tropeiro Lagoense, foi ter sediado o segundo maior evento do movimento tradicionalista gaúcho, que é uma convenção tradicionalista. Em 1976, o CTG Tropeiro Lagoense sediou a 10ª edição da Convenção Tradicionalista do MTG. Um feito inédito e uma façanha muito grande, porque André da Rocha era distrito e talvez para sempre continuará sendo o único distrito a sediar uma convenção do MTG. Bueno, para ser sucinto, destacaria ainda como grandes feitos do CTG Tropeiro Lagoense a realização dos rodeios crioulos, onde nós fomos também protagonistas, já que incentivamos aqui a nossa região, Nova Prata, Guabiju, Paraí, Lagoa Vermelha, a gente sempre teve participação muito efetiva, né? Então a história dos rodeios do André da Rocha e do CTG Tropeiro Lagoense tem uma particularidade especial, que nós dividimos com Nova Prata esse feito, porque lá em 1967 nós realizamos uma edição do rodeio juntamente com Nova Prata, com o CTG Crédito Prata. Realizávamos as provas campeiras em André da Rocha e as provas sociais, fandangos, em Nova Prata. Realizamos 2 edições desse tipo de evento, chamado primeiramente Rodeio da Costa do Prata e a segunda edição, só houveram 2 edições. A segunda edição foi denominada de Encosta do Prata, então 1967 e 1969. Depois houve não mais desejaram realizar conjuntamente e houve um lapso de tempo aí até que em 1973, então o CTG Tropeiro Lagoense e André da Rocha realizou seu primeiro rodeio interestadual, onde foi um sucesso muito grande. Contamos com participações de entidades. Naquela época o tradicionalismo ainda preservava e valorizava as entidades tradicionalistas, caso que hoje infelizmente não tenha acontecido. As entidades estão bastante sofridas, digamos assim, pelo contexto do atual movimento tradicionalista gaúcho. Então realizamos a partir do primeiro e realizamos 9 edições do rodeio interestadual de André da Rocha. A última edição foi em 1990. Então, a minha relação com o tropeiro lagoense, desde do meu avô, José Fonseca, que foi fundador, sócio fundador da entidade em 1961. Meu bisavô também participou, José Jacques participou da fundação, também sócio fundador. E fui criado com meu pai contando dos rodeios do tropeiro lagoense, os rodeios do então distrito André da Rocha. E tive a oportunidade, ainda na minha infância, de ter ido no último rodeio realizado, o último rodeio interestadual, em 1990,
E embora que fosse eu muito pequeno, 4 anos, à época eu guardei imagens daquele rodeio e tenho algumas imagens na memória. Então desde lá eu sempre tive essa boa lembrança do CTG Tropeiro Lagoense e de seus eventos. Por não ser natural do município de André da Rocha, né? Quando eu cheguei ao município de André da Rocha, passando, já chamava atenção aí na sede do CTG Tropeiro Lagoense, né? CTG Tropeiro Lagoense, né? Já de primeiro momento eu já senti que a tradição aqui era muito forte, que o pessoal valorizava muito a tradição gaúcha aqui Aí comecei a me inteirar da história, né? E se viu que, né, há muitos anos atrás, né, em épocas aí muito difíceis, que nem se tinha uma cancha de laço bem estruturada, né, já se fazia grandes rodeios, né? E se unia todos os nossos defensores da tradição, né, produtores, né, cada um emprestava o que podia de gado e ajudava com os seus peões, com sua família, com os seus filhos, né? E se fez na época, né, sendo ela a Vacaria, Lagoa Vermelha e André da Rocha competindo quase em igualdade. Nós menores, sempre André menor, mas conseguia fazer. Então, com a oportunidade que tive agora de estar prefeito do município de André da Rocha, juntamente com o CTG, reunido com os piquetes, conseguimos fazer uma ideia de fazer uma festa campeira nos moldes do rodeio de antigamente. E para minha gratidão, e não foi surpresa, porque eu tinha certeza que o lema pequeno, grande pago se amplia também para o nosso CTG. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui no rodeio, que foi o último rodeio que o CTG promoveu, foi a vinda da Excursão Internacional do Paraguai. E sabe que eu tinha que agradecer uma pessoa aí, que me deu uma mão muito grande para fazer, porque o meu sonho ia à Vacaria e via a invernada artística, como é que se diz, de vários países, mas do Paraguai que eu gostava mais por causa do colorido, né? E aí houve uma excursão nossa a Itaipu, barragem da Itaipu, organizada pela dona Sueli, que era diretora do colégio e secretária da educação primeira. Nós estávamos assumindo recém ali no município, né? E aí, por uma coincidência assim, nós fomos na excursão, tal, que beleza, né? O diretor, o vice-diretor da Itaipu era parente, primo da dona Sueli. Isso ajudou uma ideia que eu já tinha, né, e tal. Aí, Laír e ele veio no rodeio. E aí eu falei com a dona Sueli, mas então fala com o teu primo aí para levar o grupo, porque lá a barragem você sabe, é internacional, né? Da Grupo Paraguaio, naquele tempo era General Stroess, depois virou Cidade del Este, né? Já como Cidade del Este, o Laír disse, pode deixar que nós vamos ajeitar isso. Então, o que é que tem de bom nisso? Tem de bom o seguinte: trataram de vir com um ônibus aqui para depois retribuir. Chega aí 2 ônibus. E a dona Sueli ficou encarregada da hospedagem dessa gente, tudo, né? O lado bom que eu digo é isso, ela conseguiu para nós, a meu pedido, falar com o Laír, né? Trazer. E vai botar dormir aonde? Mas como ela era diretora do colégio e estava em férias no colégio, ela, não sei como é que combinou, lotaram o colégio ali, e colchão e coberta de cama, essas coisas, arrumou tudo com o exército em Bento. Ela arrumou. Nem sei quantas pessoas, mas era 20 ou 30 aí no colégio. Então esse é um lado bom da coisa, viu? E foi a invernada da Estica veio como convidado, não concorrente, que rodeio é concorrência, né? Mas eles vieram como convidado. Foi bonito, eu acho que foi sucesso. Então essa é uma das coisas boas, viu? Então, André da Rocha e o CTG Tropeiro Lagoense é muito grato, nos seus 60 anos, poder relatar para as gerações atuais toda essa história de preservação de cultura, de preservação de valores, de preservação da cultura autêntica
preservando raízes, cumpre a missão como um agente de cultura a nossa entidade. Isso nos dá uma satisfação muito grande, né, em poder dizer que ainda hoje ele segue essa linha de conduta, né? E para nós é uma grande satisfação. Ô de casa! Ô de casa! Então, em 1977, se reuniu um grupo de tradicionalistas, aí a patronagem do CTG, e com a presença do Jair Lima, um tradicionalista entusiasta do movimento, e sugeriu que o CTG buscasse uma centelha da chama crioula lá em Porto Alegre, no Palácio Piratini. Então, esses gaúchos aqui se deslocaram até Porto Alegre e acenderam uma centelha da chama através do governador Amaral de Souza, né? E aí o governador entregou essa centelha, o pessoal trouxe para cá e levaram direto na fazenda do Garibaldino Alves Lourenço de Lima, em homenagem ao primeiro patrão e fundador do CTG Tropeiro Lagoense. Alguém sugeriu e o pessoal foi discutindo a situação e resolveram levar essa chama todos os anos de fazenda em fazenda, que ela lá permanecesse até o 20 de setembro do ano seguinte. E feito isso, optou-se pelo critério por antiguidade, então levar na fazenda mais antiga do município. Iniciando na fazenda do Coronel Firmino Jacques. Na época residia lá o Firmino Jacques Filho, meu tio-avô. E assim depois sucessivamente o pessoal pesquisando, e essa é a segunda, essa é a terceira, e assim foi se distribuindo essa chama crioula. Tivemos a sorte e o privilégio de participar da primeira até hoje, são 44 anos já. Esse ano passado foi, por consequência aí dessa pandemia, foi suspenso, mas mesmo assim o CTG não fez a cavalgada, mas fez o translado. O anfitrião sempre recebendo ali com entusiasmo e emoção junto, acabava fazendo um discurso, e o patrão que entregava também, e foi nessa feita já desde a primeira. O meu pai me cobrou porque eu já trabalhava com um microfone fazendo, narrando os rodeios aqui na região. Eu fui o primeiro narrador de rodeio. O pai disse para mim que era para organizar essa cerimônia, que depois se transformou numa tertúlia, chamando, na época aqui, os nossos artistas que surgiam eram só declamadores, aqui é a terra dos declamadores, porém gaiteiros, violeiros nós não tínhamos. E lá na fazenda se tornava essas declamações, ela veio tomando corpo, a cada ano foi ficando maior, e 40 e poucos anos que passamos isso até hoje, ela veio ganhando proporções que essa tertúlia de galpão, na levada da chama, transformou-se quase que, eu diria que o principal evento da Semana Farroupilha, porque há uns anos atrás aí começou a se fazer uma tertúlia à véspera do desfile no salão. Aí hoje já temos gaiteiros, violeiros, temos gente da terra aí, declamadores nunca parou de ter. Mas a expectativa maior, a gente sente o entusiasmo maior, é quando a gente vai para o galpão. Talvez pela simplicidade do galpão, aqui fica meio formal apresentar a tertúlia. Eu sempre fui convidado por todos os patrões que aí passaram, e quando começou essa de salão também me chamaram para apresentar a tertúlia. Mas eu vejo que quando chega lá na de galpão, pessoas que aqui no salão não querem se apresentar ou não querem dizer nada, e o entusiasmo de tradicionalista
lá no galpão se transforma num evento mais quente, mais caloroso e mais autêntico também. Não existe nenhuma entidade no Rio Grande do Sul e daí por consequência no Brasil, que faça essa cavalgada há tantos anos como o CTG. Não tem nenhum registro. Teve algumas entidades que já fizeram isso em tempos, mas não nessa sequência organizada como nós fizemos ao longo desses anos. Ali monta homens, mulheres, crianças, porque é uma cavalgada, e todos os partidos, religiões, crenças, gremistas, colorados, né? Tudo irmanados, desaparece tudo isso e vira um sentimento só. Por isso que eu coloco a tradição no André da Rocha como um fator agregador. Reúne todos esses itens em um movimento só. Eu acredito que poucas pessoas tiveram essa sorte, esse privilégio que eu tive de participar de todas elas, não só nos desfiles, levada, eu vou buscar a chama, nós já fizemos cavalgada já quando viemos para a sede do município para no outro dia ter o desfile, e aí a gente começa a se preparar, e eu, graças a Deus, coloquei depois os meus filhos, no último evento a minha neta já participou desfilando, então a gente tem uma história dentro do CTG e dentro desse movimento. Prendinha bonita que ainda bem pouco cruzou a porteira da estância da vida. Em toda a região, quando sai o baile da Prenda Jovem, a gente já fica com aquela data agendada, né, esperando o momento de ir no baile da Prenda Jovem, que é um momento assim muito importante para as moças, né, para a divulgação dos seus 15 anos, mas muito mais para as famílias que se sentem orgulhosas de estar participando do CTG Tropeiro Lagoense. Assim foi no primeiro fandango da Prenda Jovem, pioneiro em toda a região da Serra. Antes de CTGs históricos no Rio Grande do Sul, o Tropeiro Lagoense, na década de 70, realiza o seu primeiro fandango da Prenda Jovem. E eu poderia afirmar, sem medo de erro, que quase que 90% das filhas de casais de André da Rocha, as filhas debutaram no Tropeiro Lagoense. Nós somos em 4 irmãos na família. As 4 filhas debutaram. Com relação ao baile da Prenda Jovem, foi baseado na participação de uma sobrinha minha em Tupaceretã, que realizou o primeiro baile. O segundo baile, no meu entendimento, somos nós do André da Rocha, que com muita satisfação me recordo, lembrando que, além do mais de ser importante ser o segundo, houve a cobertura pela televisão 8 canal de Caxias do Sul em André da Rocha. Importante foi essa cobertura, além da cobertura total que nos deu a Rádio Fátima, através do Firmo Carneiro, durante todo o período de realização do evento, e antecipado e depois. Eram componentes na época, e que me lembro assim rapidamente, Alceu Jacques Fernandes, Firmino Jacques e professor César Vieira. Pelo que tenho conhecimento, a Rádio Fátima de Vacaria sempre nos deu a cobertura devida. Por isso, a grande satisfação que tenho de lembrar dessa época é que a participação da TV, inclusive houve um acontecimento, apagou as luzes no momento que a televisão ligou, apagou as luzes geral no André da Rocha. Esse é um fato que não está presente na minha memória. Portanto, acho que o mais importante
Foi isso, nada mais tenho a relatar. A mostra da comida campeira, importante lembrança que a gente deve registrar aqui. A inspiração veio exatamente pela necessidade que a gente encontrou de resgatar e de valorizar esse legado que nós temos, da comida campeira. Nós temos uma tradição portuguesa, né, na colonização do município, da nossa terra, André da Rocha, e pratos muito típicos aqui em André da Rocha, talvez muito regionalizados aqui. E outros que foram sendo agregados com o passar do tempo. E nós temos cozinheiros aí importantes, churrasqueiros importantes, o nosso churrasco é tradicionalíssimo, o nosso carreteiro é conhecido em toda a região, os fandangos que se fazia, metade do baile o pessoal descia para comer. Então tudo isso eu sentia necessidade, nós sentimos a necessidade de resgatar esse legado. Então surgiu a ideia, juntamente com o pessoal do CTG Tropeiro Lagoense, de fazermos a mostra da comida campeira, que nada mais é do que equipes e brilhantes cozinheiros, com toda a excelência, escolhidos a dedo, que formam lá uma equipe de 4 ou 5 integrantes, e a gente fornece os cardápios típicos da nossa terra, e eles fazem, e a gente dá o número de pessoas para que cada equipe faça o seu prato para tantas pessoas. E depois, ao juntar esses pratos, sempre são 5, no máximo 6 equipes, dá um total aí de 350, máximo de 400 pessoas no nosso evento. E olha, gente, nós faríamos o terceiro. Em função da pandemia, não conseguimos fazer. Nós teríamos que ou limitar os ingressos ou mudar de local, porque sempre a gente para de vender porque nós não temos mais espaço de tanta procura, graças a Deus que esse evento que veio certamente para ficar, nós vamos passar, as pessoas passam, a entidade fica, a prova está aí, mas esse evento eu tenho certeza que ficará, porque foi um evento que trouxe de novo o CTG para aquele congraçamento social tão importante do nosso evento, mostrando a quantidade de pessoas, a integração de crianças, inclusive no regulamento consta que deve haver um cozinheiro mirim em cada equipe, exatamente para incentivar e para dar essa continuidade. Então era o que eu tinha a dizer e enfatizo que é um evento que as ideias elas não têm domínio, elas são de domínio público, então as ideias vêm para o bem de todos, então a mostra da comida campeira é do CTG Tropeiro Lagoense e é de André da Rocha. Eu vou me despedir cantando como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando, mais adiante eu vou chorar. Hoje, como é que se encontra o CTG Tropeiro Lagoense? A gente vem desde 2016 com o patrão Felipe, e eu englobo sempre essa gestão, juntamente com a minha, com a dele, porque nós viemos num processo de renovação do Tropeiro Lagoense. Nós organizamos toda a parte legal do CTG, foram refeitos estatutos, renovação do quadro social, retomada do projeto das invernadas artísticas, Mostra da Comida Campeira, um evento novo que sobre a ideia, a idealização do nosso coordenador cultural, Paulo Vieira, trouxe mais um evento para André da Rocha, para a história do Tropeiro Lagoense. Contamos hoje com um quadro campeiro, uma invernada campeira de mais de 130 laçadores, divididos em 7 piquetes, que hoje estão todos os piquetes de André da Rocha estão filiados ao nosso CTG, ao CTG Tropeiro Lagoense. E mais recentemente, então, também, e eu não posso deixar de frisar o incondicional apoio do poder público, que a gente vem tendo aí uma parceria cada vez mais forte, que foi possível que o CTG Tropeiro Lagoense voltasse, juntamente com essa parceria com o poder público, a realizar um grande evento
campeiro, que foi a primeira festa campeira no Pequeno Grande Pago no ano 2018. Então, o CTG Tropeiro Lagoense é recíproco no apoio ao poder público, a tudo que o poder público também faz. O CTG participa na medida do possível e contamos sempre com o apoio do poder público. Também o projeto das invernadas artísticas somente foi possível com esse apoio, com essa parceria com o poder público. E com certeza, se o CTG Tropeiro Lagoense, juntamente com seus piquetes, concordarem e a prefeitura fazer a sua parte, eu acredito que cada vez mais as nossas festas vão ser maiores e com certeza um destaque em toda a região no futuro aí, porque a parceria ela tem que existir. O CTG já mostrou que tem condições de se manter por muitos e muitos anos, né? E a parte pública precisa, né, do CTG, para que juntos consigam fazer, primeiro, a divulgação, defender a nossa cultura, né? E então, cada vez mais fazer essas festividades que divulgam, e isso engrandece o nosso município. Então eu vejo que o CTG Tropeiro Lagoense está preparado para o futuro. Revivendo o passado pela grandeza do pago, que é o nosso lema, preservando, cultivando a tradição, com certeza os próximos 60 anos vão ser de novas histórias, novas façanhas do CTG Tropeiro Lagoense, e ele está pronto para seguir a sua jornada. Tenho orgulho de ser gaúcho do CTG Tropeiro Lagoense. Velho Morro da Vigília, Campo Alto, Chimarrão. Cada fundo de campo é abençoado por nosso São Sebastião. Paragens que se formam aos olhos do coração. Em cada várzea ou coxilha, como um manto de grama forquilha, se perdendo na imensidão. Trago a marca na paleta de campeador e tropeiro. Já risquei serra e coxilha no ofício de carreteiro. Pelhei em mangueira bruta, cinchando no tirador. Foram milhares de aporreados na sina de domador. Não sou de pelear com a unha, cresci pisando na geada. Meu poncho é de lã de ovelha, minha faca é prateada. Eu sou do André da Rocha, batizado no galpão. Laço, tranço e gineteio conforme a precisão. Criado a churrasco em mate, camargo, charque e pinhão. Tendo razão não me entrego e morro com lealdade. Até perco meu juízo se alguém faltar com a verdade. No pequeno grande pago deixei meu umbigo enterrado. E por onde quer que eu ande, santo chão, sou teu soldado. Peço a Deus que me conserve com esta bendita essência, minha alma de campeiro e o amor pela querência. Eu sou do André da Rocha, batizado no galpão. Laço, tranço, gineteio conforme a precisão. Criado a churrasco em mate, camargo, charque e pinhão. Criado a churrasco em mate, camargo, charque e pinhão.
despedir cantando como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando, mais adiante eu vou chorar. Eu vou me despedir cantando como canta o sabiá. Eu vou me despedir cantando, mais adiante eu vou chorar. Morena linda, mais linda que o sol, teus olhos negros me fazem sonhar. E algum dia seremos felizes num ranchito, se Deus nos ajudar. E algum dia seremos felizes num ranchito, se Deus nos ajudar.